Eu li uma psicografia essa semana. No final eu digo quem é o médium. É de Lúcius, Espírito Lúcius. E me fez refletir mais a fundo sobre uma das passagens que nem sempre a gente traz para o nosso dia a dia. A gente executa um desses ensinamentos de Jesus, que ele explica, né? Uma coisa que iria começar a acontecer depois dele. E me fez olhar diferente para essa passagem. E a divisão que Jesus traz é tão grande, tão profunda, que a nossa história é dividida antes e depois de Cristo. Ele traz uma divisão não só quando ele fala da família, não só quando ele fala das questões sociais, mas é muito mais do que isso. E quando Jesus fala que eu vim trazer a paz, eu não vim trazer a paz, mas a espada, soou estranho na boca de Jesus. Tanto que Kardec fez um capítulo especialmente para colocar as falas estranhas de Jesus. Não vem trazer a paz, mas a espada. Aquele que não odeia, aquele que odeia seu pai e sua mãe, que não odiar seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Então tem umas palavras que ficam estranhas na boca de Jesus. E ele criou um capítulo só para isso. Então, tem dois evangelistas que falam a mesma passagem. Então a gente vai citar as duas, porque tem uma coisa que eles falam em uma e Lucas fala outra. Então Jesus falou assim: não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe a paz, mas a espada, porque vim separar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Vamos colocar isso aqui em qual contexto que Jesus falou isso? Ele estava junto com os apóstolos, indo para a Jordânia numa estradinha de terra. Todos juntos, reunidos, né? E todo mundo junto. E Tomé começou uma discussão sobre família, porque ele tinha o que tinha acontecido com ele e a futura esposa. Ele falou que não tinha nada a ver com Jesus, porque a esposa precisou deixar a casa, né? Que o pai era contra ela seguir Jesus. E Tomé falou para ele: mestre, o fato da minha futura esposa ter saído de casa e o pai dela não concordar com a nossa união, não tem nada a ver com o senhor. E aí Jesus falou assim: não, Tomé, tem tudo a ver comigo. Porque você acha que eu vim trazer paz à terra? Não. Então foi nesse momento que ele falou, deu esse ensinamento. Porque já houve a divisão dentro da família de todos os apóstolos. Todos começaram a seguir ele, algum tipo de divisão aconteceu. E em Lucas, ele fala: eu vim trazer fogo
à terra. E que eu quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho que ser batizado num batismo. E quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra. Então vamos entender isso aqui. Ó. Primeiro, nesse momento que Jesus fala isso, ele já tinha sido batizado por João Batista ou não? Alguém sabe? Já tinha sido batizado. Ele já estava no seu ministério. Então, quando Jesus começou o seu ministério, ele tinha sido batizado por João Batista. Aí veio a pompa, que é o Espírito Santo e tal, e mostrou que Jesus era o Messias. Então, ele tinha sido batizado por João Batista, aquele que batizava. E ele falou que ele tinha que ser batizado de novo. Então ele fala, tem que ser batizado num batismo. E eu quero que isso aconteça logo. Então do que ele estava falando quando ele falou isso aqui? Quando ele fala assim, vem trazer fogo à terra, e eu quero que ele se acenda. É forte, né? Vindo da boca de Jesus isso. E muitos confundem, e muitos confundiram durante muito tempo, né? E ainda confundem. Por que ele quis trazer fogo à terra, querendo que o fogo se acendesse? Num sentido mais espiritual, quando a gente fala assim, eu preciso queimar karma. Ah, tá queimando karma, fulano tá queimando karma, ciclano tá queimando karma, né? Então, o fogo que queima o que está deteriorando a sociedade. Então ele quer que esse fogo se acenda para que o novo surja. Quando a mata está seca e pega fogo, fica tudo cinza. Mas dá a chuva, vem tudo verdinho de novo. E quando ele fala do batismo, ele está falando da crucificação. Ele precisa ser crucificado para ressurgir. Então o batismo não é o símbolo de uma nova vida, né? A pessoa desce na água, mergulha, hora que volta, é o símbolo de uma nova vida. Então, a crucificação dele é o símbolo da nova vida e do que iria acontecer a partir dali. Por isso que ele falou assim, eu quero que ele se cumpra, eu estou angustiado que ele se cumpra. E essa crucificação. Porque vai ser um divisor de águas, né? Não só como o seu nascimento foi. Então, quais as divisões que Jesus trouxe? A gente quando lê Lucas e Mateus, beleza, já sei que veio separar famílias. Até aí já entendi. Né? Quem aceitou Jesus, quem acredita em Jesus, está seguindo, qualquer que seja a denominação religiosa, pode estar provocando uma separação dentro da sua casa. Mas as divisões que Jesus trouxe foram maiores do que isso. Cristo usou da espada e afirmou: amai os inimigos. E por tal razão a espada dividiu consciências. Como assim? Eu vou amar quem me persegue, me calunia, me quer mal? Jesus está doido. Então, primeira coisa que a gente pensa, isso é impossível. Amar os inimigos. Então isso veio dividir muita gente, veio nos dividir a nossa consciência.
Ele também falou: quando baterem em vossa face, apresentai também a outra. E com isso dividiu sacerdotes, cidadãos e grande parte do povo estarrecido. Assim, segregou contingentes de lado a lado. Porque qual era o costume? Quem te ofendeu, você vai lá e ofende. Quem te matou, você vai lá e mata. Quem te roubou, então a lei, a pena de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Não é isso? Hoje essa lei ainda existe? Olha só, ó. A minha pergunta é uma pergunta meio pegadinha, hein? A lei de talião ainda existe hoje? A lei não, mas isso acontece. Se você for preso pela polícia, a lei de talião não vai acontecer com você. Mas a lei de talião, a pena de talião, ainda existe até hoje. Quantos assassinatos não existem? Agora tá na moda do pessoal envenenar a comida, né? Você vai comer um bolo, você não sabe se está envenenado ou não. Complicado. Então, a pena de talião ainda tem seus resquícios, né, na nossa sociedade. Que as pessoas ainda trazem isso, né? Então, o cara me bateu numa face, eu vou apresentar outra. Não tem cabimento isso. Não leve desaforo para casa. Não é isso que a gente fala ou escuta, né? Então isso dividiu também. Sua espada cortou a cupidez e a vergonha escondidas em cada intenção menos cabida quando disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Ali também separou moços e velhos, mulheres e o sinédrio. Então, só lembrando que aqueles que faziam as leis queriam pegar Jesus para ter do que acusar ele. Então, já estavam pensando em várias possibilidades, né? Para pegar Jesus, porque o sinédrio, né, onde os sacerdotes se reuniam ali, tinha o sumo sacerdote que comandava. Jesus estava incomodando, né? Já havia algum tempo. Então eles estavam macomunando entre eles ali, pensando como é que a gente vai acusar Jesus de alguma coisa. A gente precisa encontrar alguma coisa para acusar Jesus, para que os judeus o acusem ou Roma, um dos dois, né? E quando pegaram a mulher adúltera, que existia aquela lei mosaica, né, de lapidar as adúlteras, né, que elas deveriam ser assassinadas a pedradas, né, apedrejadas até a morte. Pegaram uma, levaram até Jesus, os sacerdotes, no meio tinha moço, tinha velho, né, várias pessoas ali, de todo tipo. Porque ia ser, a gente imagina hoje, né, ia ser um fato que se alguém tivesse um celular ia estar todo mundo assim, preparado para ver a reação de Jesus, né? E publicar. Chegaram lá, todos com pedras na mão, jogaram a mulher no chão na frente de Jesus. Ó, essa daí foi pega em adultério. E a lei mosaica fala para apedrejar. O que você acha disso, Jesus?
que a gente tem que fazer? Então, essa passagem é uma que ele dividiu ali as consciências. Porque quando ele falou, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra, vamos relembrar a cena. Ele estava agachado, escrevendo na areia. Eles chegaram, na verdade, eles estavam de pé, eles chegaram. Quando perguntaram, ele se agachou e estava escrevendo na areia. Os escribas, os sacerdotes, insistiram. Mestre, e aí, o que você acha que a gente tem que fazer? E aí ele se levantou, olhou para todos, não se direcionou para a mulher ainda, mas ele falou com aqueles que estavam com a pedra na mão. E falou: aquele que não tiver pecado, tira a primeira pedra. E Jesus não ficou olhando, esperando para ver. O que ele fez? Agachou e continuou escrevendo na areia. Ou seja, ele deixou na mão de cada um a decisão. Como é que está a sua consciência? Sua consciência permite você jogar a pedra ou não? A decisão é sua. Ele não virou as costas praticamente para quem estava com pedra na mão. E aí a gente já sabe o que aconteceu. Os velhos primeiro, soltaram as pedras no chão e foi saindo um por um. No final só ficou ele e a mulher lá. Zaqueu. Jesus estava numa estrada, aquele tanto de gente, longe, E Zaqueu subiu numa árvore para conseguir enxergar Jesus. E de longe Jesus viu Zaqueu. Então, ao ver Zaqueu sobre a árvore, o mestre lhe disse que naquele dia iria se alojar em sua casa. Separou então ali o egoísmo e o orgulho daquele que estava perdido, implantando-lhe a humildade. Quando as pessoas ao redor de Jesus ouviram que ele ia ficar na casa do Zaqueu, se alojar, todo mundo se entreolhou. Mas como assim ele vai ficar na casa do Zaqueu? Zaqueu era detestado. Então, ele dividiu mais uma vez ali, nessa passagem, as consciências e o pensamento. Pilatos fez a pergunta: és o rei dos judeus? Sua resposta, ainda que não tenha sido compreendida nem pelo general romano, nem por quem se achava presente, atravessou o tempo como uma flecha, dividindo até hoje povos e nações. Então a gente marcou dividindo até hoje povos e nações. Porque quando Pilatos perguntou para Jesus: você é rei dos judeus? Jesus respondeu: você está falando. A resposta de Jesus para Pilatos. Ele fez uma pergunta: mas Jesus, mas você está falando. Você é o rei dos judeus? Você está perguntando, mas você está falando. Mas meu reino não é deste mundo. E aí Pilatos ficou sem entender, claro. E por que divide até hoje os povos e as nações?
essa afirmação de Jesus? Vamos lembrar da cena em que Jesus estava de pé para ser julgado pelos judeus, pelo povo, maioria judeus, e Barrabás estava também para ser crucificado. E aí Pilatos, nesse momento em que perguntou-se: quem vocês querem crucificar? Jesus ou Barrabás? E aí, nesse momento, o povo escolheu crucificar Jesus. E Pilatos lavou as mãos. Olha, vocês vão pegar um justo ao invés de um ladrão. Mas eu lavo minhas mãos. Pilatos poderia ter mudado a história ali? Poderia, ele tinha poder para isso. Poderia ter ido contra os judeus. Então, o fato do povo judeu ter escolhido crucificar Jesus e ele ter falado para Pilatos que Pilatos tinha falado que ele era rei dos judeus, olha aí a divisão. Depois da crucificação, os discípulos foram perseguidos, os cristãos foram perseguidos, muita morte. Teve os cristãos que foram para a Cova dos Leões, né? Inclusive tem um livro do próprio Lúcio, que são 3 livros. Ele pega essas passagens quando ele começou o seu ministério e logo após o desencarne dele, os fatos paralelos. Então ele conta, por exemplo, o que aconteceu com Pilatos, porque Pilatos depois ele foi preso, foi exilado, ficou preso, acabou desencarnando na prisão, mas Jesus pediu para Zacarias acompanhar Pilatos na prisão. Zacarias cuidou de Pilatos a pedido de Jesus. Isso não tem na Bíblia, não tem lugar nenhum. Mas, graças a Deus, nossa doutrina traz uma revelação grandiosa, né? Então, essa perseguição que os cristãos sofreram, e em alguns a gente escuta ainda, né, que ainda sofre em alguns locais, foi um fato que dividiu e divide até hoje. Divide cristãos de todas as denominações. Quando ele perguntou quem é minha mãe e quem são meus irmãos, entreolhando-se, todos ficaram divididos, sem entender concretamente o amor universal contido no âmago daquela pergunta cabal. Quando Jesus perguntou quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que ele foi jantar na casa de uma pessoa, a multidão o acompanhou e a casa ficou cheia. Não tinha como nem entrar nem sair da casa. Então os irmãos consanguíneos de Jesus e a mãe dele foram lá para que eles pudessem salvar Jesus, né? Porque eles acharam que Jesus deve estar meio louco, então vamos lá resgatar Jesus, né? E o próprio Kardec comenta que Maria no início, né, do ministério de Jesus, ela não tinha feito uma ideia muito exata
da missão dele. Então eles foram lá buscar Jesus, né? E aí quando chegou na porta eles não conseguiram entrar. Aí pediram para uma pessoa, vai lá chamar Jesus para a gente, por favor. Mas quem está aqui? É a mãe e os irmãos. Aí deram o recado para ele. Aí ele estava na mesa, assim, várias pessoas e tal. Aí alguém falou assim, Jesus, sua mãe está lá fora e seus irmãos estão te chamando. Aí ele aproveitou esse momento para dividir de novo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí todo mundo, né? Como assim? Se entreolharam. Foi nesse momento que ele ensinou sobre a família consanguínea e a família espiritual. Que até hoje a gente estuda, né? Essa passagem dele. Claramente dizendo àquela figueira que deveria produzir, ainda que fora da estação, acabou usando da espada, mostrando a todos que se deve fazer o impossível, mesmo que o normal deva ser o contrário, com vistas a produzir até milagres. Jesus, caminhando com seus discípulos, passando por uma figueira, ele, na ida, né, passando pela figueira, ele foi até a figueira para ver se tinha figo. Ele sabia que não era época de figo, não ia ter figo. Mas ele procurou figo e não achou. E aí ele amaldiçoou a figueira naquele momento, né? Porque ela não tinha frutos. Tudo bem, aí eles foram, continuaram. Na volta, a figueira estava seca. E aí os discípulos, como assim? Jesus amaldiçoou a figueira e ela morreu. Ele queria fruto, sabendo que não era época. Qual que é o ensinamento? A figueira, assim como qualquer árvore, tem folhas, flores. Pode ser uma árvore grande, bonita. Mas se não der frutos, é só uma árvore bonita. Dá sombra, tem folhas, mas é só uma árvore. Ela não está cumprindo com a sua missão. Não está dando frutos, mesmo que seja fora de época. O que a gente tem que entender disso? A gente, enquanto sociedade, principalmente hoje, né? Que a gente, pelo menos, vamos falar assim, a maioria, nós estamos definindo a vida das outras pessoas através do que elas querem mostrar. E isso está causando uma falsa impressão ou um falso julgamento da vida alheia, né? Então a gente já viu várias postagens, né? Várias imagens da pessoa tá postando ali uma coisa bonita, tal, né? Uma família bonita, um sorriso, tal. Aí passa aquele momento, volta a tristeza, né? Volta o dia a dia, volta aquela coisa, vamos falar, a verdade real.
E quando alguém olha para isso e acha que aquilo é verdade, se compara com uma vida falsa, aí vem o quê? Ansiedade, síndrome do pânico e outras coisas mais. Então a gente acaba olhando só as folhas, a flor, o arbusto, o caule bonito, a árvore grande, mas e os frutos? Então o que importa são os frutos. Se reconhece a árvore pelo fruto. Mas nós temos que dar fruto em todas as estações. Não é só esperar o momento certo. Não, hoje, nossa, eu queria tanto. Vamos dar um exemplo aqui. Abrir uma instituição de caridade para ajudar tanta gente. E tá nesse projeto há já uns 10, 15 anos, esperando o momento, né? Enquanto dentro de casa, nos seus próximos, mais próximos, não consegue um diálogo, não consegue resolver pendências. Então, quando é o momento certo da gente dar o fruto? Agora. Agora. A gente só tem o agora. Não, a partir de amanhã eu vou mudar. Né? Vou começar a ser uma pessoa melhor. Né? A partir de amanhã. Chega amanhã. Olha, hoje não dá, mas amanhã. Não, segunda-feira. Hoje é segunda, não, próxima segunda. Porque daí eu começo a ler o livro, começo uma dieta, né? Uma coisa assim, eu já faz tudo uma vez, já muda tudo. Mas o melhor momento e o único momento que a gente tem é agora. E aí eu vou fazer uma pergunta crucial. Mas é uma pergunta que não é para ser respondida em voz alta. Ela é para ser respondida internamente. Não interpretem errado, tá? Não interpretem errado. Jesus já usou a espada da divisão em você, em nós, em mim. Posso devolver a pergunta de uma outra forma? Você já usou a espada da divisão? Sabe por quê? Você é no sentido de todos. Ontem eu li um capítulo do livro de João de Anjos que fala justamente sobre esse capítulo, sobre essa questão da espada. E ela fala que a espada também é usada em todos aqueles, como você citou no início, né? Que queiram ou que decida assim, caminhar na direção e sentido das leis de Jesus, contrariando o que talvez o mundo esteja pregando, que é um estado de igual. As pessoas vivam o automatismo todas, feito como se fossem mocinhos, né? Tendo as mesmas ideias, as mesmas atitudes, seguindo os mesmos ideais, os conceitos que hoje em dia estão todos invertidos, aceitando as ideias que são invertidas, né? E são colocadas pelos grandes controladores das massas. Então, a espada também é usada por aqueles que decidem se encaminhar ao caminho oposto
do que, vamos dizer, estão querendo que a gente viva, né? Não olhando, não tendo olhos de ver nem ouvidos de ouvir. Então, não é só Jesus que usou a espada, ele também colocou em nossas mãos uma espada para ser utilizada dessa forma. E a espada mais poderosa que nós temos é o livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, sabendo que nós colheremos das nossas escolhas com justiça, né? É colocar em nossas mãos a escolha, por exemplo, da pedra. Jesus coloca em nossas mãos a escolha. E a Valéria falando uma coisa que me chamou a atenção, quando ele fala, não julgueis que vem trazer paz à terra. Ele não falou assim, vocês estão achando que eu venho trazer paz para os judeus? Ou que eu vim trazer paz para Roma, para o Oriente Médio? Não, para a terra. Porque já sabia as consequências mundiais de tudo que ele ia fazer. Porque imagina o seguinte, Jesus, é lícito pagar o imposto a César? Aí ele, pode pagar. Ia mudar alguma coisa? Não. Jesus, essa mulher foi pega adúltera, a lei manda apedrejar. Pode apedrejar. Ia mudar alguma coisa? Então, a paz, quando ele se refere à terra, ele já sabia que ia ser global. Sendo governador do planeta, né? Claro que ele já sabia disso. E a gente fica pensando assim, tem alguns países, quando a gente assiste filmes, principalmente norte-americanos, né? Quantas pessoas falam que uma pessoa é cristã, parece que existe uma aversão ao cristianismo lá. É a impressão que eu tenho. Quando a pessoa fala que ele é judeu e tal, parece que é mais aceito. É só uma impressão que eu tenho. Como todo mundo já sabe, né, que eu sempre cito filmes e mais filmes aqui, então a gente já assistiu muitos filmes. Então a impressão que eu tenho é que falou que é cristão, parece que tem uma discriminação. Então, voltando à pergunta final, Jesus já usou espada em nós, em cada um de nós? A reflexão que eu quero deixar aqui quando a gente fala assim, Jesus já dividiu você do mundo, já separou você do mundo, o que ele ensinou, o que ele trouxe, esses ensinamentos, que quando a gente pega a explicação, a gente entende a profundidade de cada um deles, será que fez alguma diferença na minha vida? Será que eu era uma pessoa, depois eu passei a ser outra? Eu vou contar rapidamente aqui uma divisão muito clara, muito óbvia, tá? Uma mãe
de 5 filhos, está hospitalizada com complicações pós-parto. Os médicos não sabiam o que ela tinha, faziam reuniões dentro do quarto para saber o que ela tinha, não descobriram. Ela sentiu uma dor no ventre horrível, a ponto de que se um médico fosse examinar, ela gritava de dor. Então, ninguém sabia o que ela tinha. E o pai, marido, né, com 5 filhos em casa, um bebê, né, tinha acabado de nascer, ficou sem saber o que fazer. E agora? Minha esposa está praticamente morrendo. Eu não tenho saída, não tem solução. E ficou uma pessoa meio aérea. Ia trabalhar, pedia trabalhar, mas não sabia o que fazer. Isso era nos anos 70. Um dia, numa tarde, ele saiu do trabalho, encostou numa árvore e perguntou para Deus: o que eu faço? De repente aparece uma pessoa que ele não conhecia, do nada. Falou para ele: tira sua esposa do hospital, leva nesse endereço. E ele deu um salto de fé. Jesus, nesse momento, usou a espada com ele. Foi no hospital, assinou um termo de responsabilidade, tirou a esposa e levou no endereço. A esposa entrou, fizeram alguma coisa lá que ele não sabia, ele só estava seguindo, meio que fora de si, uma determinação que ele não sabia de onde tinha vindo. Quando trouxeram a esposa de novo, falaram para ele: leva para casa, deita ela, fica do lado. Se você escutar algum barulho estranho, continue, não faça nada. Ele adormeceu e ela também. No dia seguinte, ela acordou ele fazendo carinho no cabelo. E ele perguntou: como é que você tá? E ela falou assim: eu tô bem. E as dores? Passou. Ela tinha passado por uma cirurgia espiritual e não sabia. Nem ele sabia. E esse fato mudou a vida desse casal, como uma espada divide a história. Esse pai de família e essa esposa são meus pais. Então, a divisão que Jesus trouxe, nós sentimos na pele. Pessoal, obrigado pela noite de hoje. Vou pedir para o Robson fazer a oração para a gente.
No começo, eu falei que o estudo tinha sido baseado numa psicografia de Lúcius, mas não falei o médium. Eu falei que ia falar no final e esqueci. O médium se chama José Laman. Psicografou Lúcius durante 16 anos aqui.